Fala, família tradicional brasileira! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre contextualização. O que é isso? É de comer, de passar no cabelo, é doença que dá em burro no inverno? Se acalma, se liga aí que depois da vinheta eu vou falar para vocês. Roda a vinheta aí, editor! Oxa, meu amor. Galera, antes de falar um pouquinho sobre contextualização, quero contar para vocês uma história que eu não sei, eu ouvi ela em algum lugar, não sei se ela é verdadeira, mas eu sei que eu sempre uso ela para ilustrar as minhas aulas, tá certo? Conta-se de um missionário que foi evangelizar numa tribo indígena, certo? Que a poligamia era algo muito comum, era algo muito normal para aquela cultura. Até que ele, evangelizando, falando de Jesus, um dos índios lá resolveu se converter, resolveu entregar sua vida para Jesus. E ele, muito contente com a sua decisão e com a nova fé que ele estava abraçando, ele perguntou então para o missionário o que é que ele deveria fazer para honrar o nome de Jesus. Então o missionário disse para ele que a primeira coisa que ele deveria fazer seria se livrar das outras esposas e ficar somente com uma única esposa. E assim ele seria marido de uma só mulher, então poderia se encaixar no padrão de Deus. O que aconteceu foi que no dia seguinte, o índio chegou para o missionário e falou: pronto, eu já me livrei das minhas duas mulheres. E o missionário perguntou: o que você fez com elas? Então ele respondeu: eu matei as outras duas e escolhi uma para me casar. Qual é o erro desse missionário? Qual foi o erro desse missionário? O erro dele foi não entender a cultura na qual ele estava trabalhando. Para aquela cultura, conta-se que a mulher sozinha, ela não teria a menor chance de sobreviver. Então, o maior ato de amor que o camarada podia fazer por ela seria matar, ao invés de deixá-la viva. E ele, querendo então honrar o seu Deus, o novo Deus, então ele tomou essa decisão. Por isso, então, que ao ministrarmos o Evangelho, ao pregarmos para as pessoas, nós precisamos nos certificar de que estamos entendendo a cultura, que nós estamos entendendo as Escrituras e que nós estamos juntando essas duas coisas da forma como o Senhor deseja na sua palavra. Perceba, contextualizar é pregar a palavra de Deus de forma teologicamente fiel ou biblicamente fiel, precisa, mas também de forma culturalmente inteligível. Eu não vou mexer no conteúdo do Evangelho, mas a forma como eu apresento essa mensagem, ela pode ser adaptada de acordo com o meu público. Para isso, então, eu tenho alguns exemplos bíblicos para lhe mostrar como Paulo ele tinha fidelidade bíblica e também ele tinha capilaridade cultural. Tá certo? Veja, em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele está pregando em Antioquia da Pisídia, ele entra na sinagoga, então ele fala, o texto relata, Atos capítulo 3, versículo 16, Paulo levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que temeis a Deus, e ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E então ele segue construindo toda a sua apresentação do Evangelho a partir do background do Antigo Testamento, o qual Paulo compartilhava juntamente com seus ouvintes. Agora, se você considerar a pregação de Paulo em Atos capítulo 14, você vai perceber que ele já muda. Ele apresenta então o Evangelho a partir de outras categorias. Ele diz no versículo, Atos capítulo 14, versículo 15, quando as pessoas confundiram ele com Júpiter, tá certo? E Mercúrio, ele e Barnabé. O texto diz assim: senhores, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vocês se convertam ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunha, fazendo bem, dando
do céu chuvas e estações frutíferas e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Perceba que aqui Paulo não cita mais Moisés, não cita mais Saul, Davi ou alguns fatos relacionados à história de Israel no Antigo Testamento. Mas ele fala de um ponto de vista mais geral, fala do Deus que criou os céus e a terra, do Deus vivo, Deus provedor, Deus que coordena, que dirige toda a criação. E talvez a mais famosa pregação de Paulo no livro de Atos seria então a pregação de Paulo em Atenas, quando ele fala no versículo 22, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois este que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Veja que aqui o apóstolo Paulo, ele teve a precisão bíblica, fidelidade bíblica e precisão teológica, mas também ele teve capilaridade cultural. Ele correspondeu às dúvidas e os anseios dos seus ouvintes. Nós, cidadãos pertencentes da família tradicional brasileira, precisamos compreender e entender quais as perguntas o nosso povo está fazendo, para que nós possamos ir na palavra e responder essas perguntas, e assim nós então estaremos contextualizando a mensagem do Evangelho. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Você gostou desse termo? Se sim, comenta aí embaixo, escreve nos comentários que tema também você gostaria de ouvir. Deus abençoe, um abraço e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau.